Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Mais um Sementinhas do Amanhã. Bom dia para você que se conecta com a gente aqui na Web Rádio Meimei. Bom dia. Hoje, domingão, mais um dia de presente para nós. E aí, se prepara, se segura, porque tem mais uma edição agora do Sementinhas do Amanhã. E a Mariana já está por aqui, junto com o Caio. Bom dia, Mari. Bom dia. Bom dia, Guga. Bom dia a todo mundo que está em casa. Que saudade de vocês. Que bom estar de volta. Bom dia, Caio. Bom dia, gente. Bom dia, mãe. Tudo bem? Bom dia, Guga. Sim, Como que você bem. passou a semana? Tá tudo certo? Eu passei bem. Eu também. Eu espero que todo mundo em casa tenha passado bem também, né? Eu espero. Então, tá bom. Vamos começar, Caio? Vamos. O programa de hoje? O que será que a gente tem para falar hoje, hein? Hoje nós vamos falar do 5º princípio. Você lembra, Caio, quais eram os princípios mesmo? Vamos relembrar, porque é uma coisa assim que a gente sempre acaba esquecendo, né? A ordem. Vamos relembrar que eu já tô perdido aqui. Você já tá perdido? Já tô perdidinho da Silva. Olha, são 9, né? Lembra? Sim, são 9 são princípios. 9 princípios básicos do Espiritismo. O primeiro, você lembra qual que é? Que a gente já falou. Imortalidade. Não. Pera, existência de Deus. Existência de Deus. Imortalidade dos espíritos, não. O segundo, a fé. Raciocinada. Terceiro, Pluralidade. a imortalidade. Imortalidade da alma, meu Deus, tô ficando ruim. O quarto, Encarnação. reencarnação. E agora, o 5º, pluralidade Dos mundos habitados. dos mundos habitados. Depois vem moral de Jesus, lei de causa e efeito, comunicabilidade dos espíritos e princípio da evolução. Tá. Certo? Então agora a gente já falou da existência de Deus, da Sim. fé raciocinada, da imortalidade da alma. Na semana passada nós terminamos de falar de reencarnação, né? Muito rapidamente. Sim. E agora nós vamos falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. A gente começou a falar sobre isso dos princípios no texto 15. Na verdade, assim, a gente sempre vai e volta nos assuntos, né? Os assuntos são todos meio interligados. Você já reparou isso, Caio? Já, porque, por exemplo, se Allan Kardec tivesse escrito um livro só um livro, ninguém saberia qual teria outros livros, ou seja, seria menos completo. Não, mas lembra que a gente falou que no livro, tudo que é falado no livro dos Espíritos, ele vem depois esmiuçado, com mais detalhes em cada uma das obras básicas? Sim. Então é por isso que a gente Se não sempre... existisse as obras básicas, né? por isso Aí que a gente ficaria meio sempre incompleto. vai indo e vindo nos Se não assuntos, né? existissem as obras básicas, ficaria meio incompleto. Isso mesmo. Então, na semana passada a gente falou de reencarnação, né? Principalmente sobre os efeitos, né, do desencarne, né? Que pra gente reencarnar, a gente tem que desencarnar antes. Sim. Né? Então, os efeitos do desencarne, se o espírito sente dor ou não, né? Se ele sofre com a morte ou não, em quais circunstâncias ele sofre. Você lembra? Não. Quando ele sofre? Normalmente não é para sofrer, né? Não seria para geralmente sofrer. Os espíritos veem a morte como uma saída, né? Como se você Uma tivesse... libertação, né? Por exemplo, como se você tivesse lá em 1500 e vir com tampa, sei lá, não sei. Não viaja, Não, cara. lá em 1500, aí você fosse um escravo, por exemplo. Aí no fim da escravidão seria como se fosse a morte, porque seria a libertação. Mais ou menos. É que assim, para como a vida verdadeira nossa é a do plano espiritual, aqui é só uma viagem, só uma passagem. A gente está aqui de passagem. Então, eu expliquei para você na semana passada que o espírito
sofre com o encarnar, né? O reencarnar, porque ele não sabe o que espera. Ele programa um monte de coisa, mas não necessariamente ele consegue cumprir, né? Porque como a gente encarna e esquece, a gente pode falhar naquilo que a gente se comprometeu, certo? Sim. Agora, o desencarne, normalmente é uma libertação, né? Quando ele volta para o mundo dos espíritos, onde é a verdadeira vida, né? Sim. E aí ele só sofre quando ele é muito apegado As coisas materiais. às coisas materiais, exatamente. Aos fluidos terrenos. Isso, exatamente. E hoje, então, nós vamos falar sobre a pluralidade dos mundos. E você sabe o que significa pluralidade dos mundos, Caio? De uma coisa eu sei. Mundo é planetas, por exemplo, Terra, Vênus, Marte. Sim. Plural. A gente tem um singular que aparece mais ou menos um. Plural, uns. Pluralidade, alguns. Caio. Ou seja, alguns mundos, ou vários mundos. Então, pluralidade dos mundos habitados. O que você acha que é pluralidade dos mundos habitados? São vários mundos que são habitados, diferente da Terra. Então, Não, diferente não, você está me diferente mesmo. dizendo que pluralidade dos mundos habitados significa que existe vida em outros planetas e não apenas no planeta Terra, é isso? É. E será que existe mesmo? Sim, se existe planeta mais habitável que a Terra, então por que não existiria vida Então, fora mas da a Terra? gente não enxerga, né? Não é que a gente não enxerga que não existe. Não é porque a gente não enxerga que não existe. Por exemplo, tu consegue enxergar tu consegue... Como posso dizer? Tu consegue enxergar outra galáxia? Não. Então quer dizer que a outra galáxia não existe? Não. Ela existe. A gente também não consegue enxergar o ar. Mas ele existe, porque A gente tá gente não respirando. consegue enxergar o cheiro. É. A gente não consegue enxergar o som. Mas o som existe, não existe? Existe. A gente também não consegue enxergar Deus. Mas Mas não ele existe. existe, certo? Que a gente já conversou lá no primeiro princípio, né? Da existência de Deus. Lembra? Se Deus não existisse, quem baixar aqui o Play Não, Store no se Deus celular? não existisse, né? Não existiria nada. Concorda? Faz sentido. E aí, assim, lá no Livro dos Espíritos, os espíritos, né? Kardec fez algumas perguntas para os espíritos acerca desse assunto. E eu queria que você lesse pra gente o texto 29, lá do Livro dos Espíritos, por favor. Texto 29. Questão 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, o Kardec perguntou se todos os globos, né, todos os planetas que circundam o espaço, nessa galáxia que a gente conhece em outras, são habitados, certo? Foi isso que ele perguntou. E os espíritos responderam que sim. Que o homem está longe de ser como ele acredita, né? Que a gente acha que só tem a gente, né? E que ele tá longe de ser o único. E o primeiro em inteligência. Isso quer dizer que existem habitantes de outros planetas que têm muito mais inteligência do que o ser humano. E olha só que legal, fala assim, que ele acredita que é o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Pra começar, nenhum ser humano é perfeito. Segundo... mas ele fala isso porque, assim, o ser humano tende a se achar perfeito. Né? Tá, não entraremos em detalhes. Aí, olha só isso.
Ele fala que é o primeiro em bondade, né? Ele acha que é o primeiro em bondade. E agora me fala um negócio. Guerra, poluição, destruição, isso daí é bondade? Não. Pois é, né? Desmatamento, e ainda queimada. tem ser humano que se acha bom o suficiente, né? Que se acha merecedor de ir para o céu, como eles dizem, né? Ou de viver, quando desencarnar, numa faixa, né? No plano espiritual extremamente feliz, né? Mas lembra, a gente vive num planeta de provas e expiações. E se a gente precisa passar por provas e expiações, significa que a gente não é perfeito. Sim. Nem completamente bom. Né? Porque se a gente fosse completamente bom, a gente estaria nos mundos felizes. A gente não estaria num planeta de provas e expiações, concorda? Mas que isso tá um pouquinho errado, né? Não é mais plano de provas e expiações, é transição. Provas e expiações para regeneração. Não, tudo bem, mas o planeta, apesar de estar em transição, o planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Por isso que existe tanto sofrimento, tantos problemas, tantas injustiças. Tá bom. Concorda? Tá bom. Então tá. Aí, Caio, ele vem e fala assim, olha... Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo é que tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Então, assim, sabe aquela ideia de que as pessoas têm de que só a gente é inteligente? Eu nunca vou me esquecer, Caio, uma vez a minha prima foi fazer intercâmbio lá nos Estados Unidos. E quando ela chegou lá nos Estados Unidos, sabe qual que foi a pergunta que fizeram para ela na escola? Se a gente vivia pelado na floresta, né? Então, como as pessoas têm uma ideia distorcida das outras civilizações, né? Como eles veem na televisão que tem a floresta amazônica, eles acham que o país inteiro é floresta e todo mundo vive pelado na floresta que nem o Tarzan, né? Então, vamos fazer uma comparação. O ser humano, de um modo geral, também se acha o bonzão. O bonzão. Né? O bonzão. O ser mais incrível que Deus criou, né? Mais perfeito que Deus criou. É o Pananã dos Paranauê. E ignorando que existem em outros lugares que provavelmente a gente nem saiba que existem em outras galáxias muitas outras formas de vida e possivelmente mais inteligentes e mais capazes e mais bondosas e mais perfeitas do que o ser humano. Sim. Certo? Aí, eu queria que você lesse agora a explicação que o Kardec deu sobre isso que os espíritos responderam. Mãe, você pode ler pra gente? Antes disso, eu queria falar um negocinho bem rápido. Lembra que eu falei que tinha um planeta que era mais habitável do que a Terra? Podia ter mais vida. Ele é 3 vezes maior que a Terra. Aí, o que acontece? Todo planeta que tem chance de ser habitado, pode ser habitado. Ou seja, talvez tenha vida lá também. Só que está muito longe da galáxia. O que o texto diz aqui é que existem vida em outros planetas. Ele não fala em quais planetas são, nem como são essas vidas. Pelo menos nessa questão ele não fala isso. Mas ele fala que tem. Ou seja, não é porque a gente não vê que não tenha. Ainda porque a maioria das pessoas não vê os espíritos e eles existem. Certo? Lê pra gente, então, o comentário do Kardec, Caio, por favor. A Terra, ela tinha condições de ter vida. Criou vida? Imagina os planetas, então. Tá bom, vou ler agora, tá? Deus povoou os mundos... Deus povoou os mundos de seres vivos. E todos concorreram para o objetivo final da providência. Entendi.
Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente levar-nos à suposição de que ela tem o privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Muito bem. Então, o Kardec explica o seguinte, que Deus povoou os mundos com seres vivos, para que todos concorram para a providência. O que é essa providência que você não falou que não entendeu? É a providência divina, né? A finalidade e o objetivo divino, né? O objetivo da criação dos planetas, das galáxias, das civilizações, né? Dos seres que habitam cada um desses planetas. Então, todos os habitantes dos planetas são criação de Deus e contribuem para a finalidade divina, né? Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo, porque o planeta Terra, se você for ver a imensidão do universo, o planeta Terra é só um pontinho, né? Uhum. Porque quando a gente olha para o planeta Terra, a gente acha ele muito grande, né? A nossa visão daqui, da onde a gente tá. Sim. Né? A gente olha para o planeta, a gente acha o planeta Terra muito grande. Mas você já viu aquelas imagens assim, que eles vão mostrando, vai ficando distante da Terra, vai mostrando a Terra de cima, vista do plano do espaço, né? E aí vai mostrando os outros planetas. E aí, sabe aquelas imagens daqueles telescópios lá, ai, como que fala? Telescópios da NASA, em que eles mostram as galáxias, né? Outras galáxias. Você já viu essas imagens? Já. E aí, quando a gente vê essa imagem e o planeta Terra lá pequenininho, é que a gente consegue dimensionar quanto a gente é só um grãozinho de areia, né? A gente é só uma pequena parte da criação divina, né? E é isso que ele fala. A gente não é o único privilegiado. A Terra não é o único planeta privilegiado de ter vida nele, né? Existe vida em outros planetas. Os homens não conseguiram comprovar isso. Por enquanto ainda não conseguiram, né? Mas isso não quer dizer que não exista. Concorda? Concordo. Então é isso que ele fala aqui, nesse texto, né? Agora, Caio, lê pra gente a questão 58 lá do Livro dos Espíritos, por favor. Ok. Questão 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela. Acreditais que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós? Bem mais importante que lhes cabe na Terra? Aliás, não dissemos de que todos os seres vivos vivem da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes ao vosso. As condições da existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, que sem dúvidas contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que impossibilidade haveria para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral
cujos efeitos não podemos compreender, esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessários aos seus habitantes. Muito bem. Então aqui, Caio, ele acaba falando assim, olha, ele explica o seguinte, que as condições de existência são diferentes conforme os planetas, né, em que as vidas existem. Sim. Então, em cada planeta vai ter uma condição de vida adequada às suas a sua temperatura, a sua atmosfera, o seu relevo. Então, em cada planeta a forma de vida é diferente, né? E aí ele dá um exemplo aqui, assim, muito legal. Se a gente não conhecesse o peixe e não visse o peixe nadando, a gente nunca iria imaginar que poderia ter alguém que sobrevivesse o tempo integral dentro da água, certo? Certo. Então, o fato a gente acaba não acreditando que tem vida em outro planeta porque a gente não consegue ver, né? Então, da mesma forma que tem o peixe que consegue viver dentro da água o tempo todo, em outros planetas também tem vida, só que a gente é que não consegue entender isso ainda. Na verdade, Caio, a nossa capacidade, a capacidade intelectual nossa ainda é muito limitada. A gente se acha super inteligente, né? Sim. Hoje nós temos pessoas assim que têm uma inteligência fenomenal, pessoas com altas habilidades, cientistas maravilhosos. Hoje as crianças aprendem muito mais na escola do que na época quando eu era criança, por exemplo, né? Mas ainda assim, a nossa capacidade, o desenvolvimento da nossa capacidade intelectual ainda é muito pequeno, né? E conforme o ser humano for evoluindo, a sua capacidade intelectual também vai evoluindo, né? Os cientistas dizem que a gente usa só uma fração bem pequena dos nossos... eu não lembro o termo exatamente, mas da nossa capacidade intelectual mesmo. Na verdade, a gente usa 100% dela todo dia. A gente não percebe. A gente usa 100% daquela que a gente já desenvolveu, mas Sim. Isso não quer dizer que a gente desenvolveu 100% da nossa capacidade. Sim. Entendeu? Quer dizer, eu não sei se é isso não, viu? Então aí ele fala aqui uma coisa, porque a pergunta é assim, olha, mas se os outros planetas estão longe do Sol, como que eles sobrevivem sem a luz solar chegar nele? E aí ele fala assim que, por que a gente acha que só existe o Sol como fonte de energia, como fonte de calor, né? E aí ele dá o exemplo das auroras boreais, né? Que acontecem lá nos polos do planeta, no polo norte do planeta Terra, né? E elas são produzidas pela eletricidade. Sim. Então existe fonte de energia, fonte de eletricidade que seja diferente da do Sol. Sim. Então é isso que ele responde aqui pra gente, certo? Sim. Então, Caio, olha só, a gente está chegando no finalzinho desse programa, mas ainda tem muita coisa pra gente falar sobre a pluralidade dos mundos. Realmente. Né? Esse assunto é muito legal. Sim. Então... e uma curiosidade, as auroras boreais são causadas pelo Sol, não pela eletricidade da Terra. Isso aí eu não sei. Sim. E pra quem quer saber mais, só pesquisar sobre como que acontecem as auroras boreais, como que elas são produzidas, por que elas são produzidas, né? Aí fica com vocês. Então tá, Caio. Então agora eu acho que a gente podia terminar e deixar o próximo texto pra gente começar na semana que vem, você não acha? Eu acho. Então vamos falar tchau pro pessoal? Vamos. Manda seu recadinho aí. Eu queria dar um obrigado,
Um abraço bem gostoso para vocês que assistiram até aqui. E que vocês tenham um caminho iluminado daqui para frente. Que vocês sejam protegidos. E que Deus esteja contigo. Não importa onde você vá. É isso aí. Eu também gostaria de agradecer a companhia de todos, a audiência. E dizer que aqueles que perderam os programas anteriores podem encontrá-los no nosso site da Web Rádio Meimei, né? radiomeimei.com.br. Aí é só entrar lá no podcast e procurar pelo programa Sementinhas do Amanhã, que tem todos os episódios da primeira fase e da segunda fase. Também no aplicativo também é possível a gente acessar o podcast. É só a gente ir naquelas linhazinhas que tem na parte superior do aplicativo, clicar ali, entrar no site por ali e acessar o podcast. E também os programas do Sementinhas do Amanhã estão disponíveis no Spotify para quem preferir assistir, né, ou ouvir por lá. Então é isso que eu me despeço aqui, deixando um abraço para todos, bem carinhoso, e que nós possamos nos encontrar semana que vem para mais um programa Sementinhas do Amanhã. Muito bem, semana que vem então estaremos de volta com mais um Sementinhas do Amanhã. Como a Mari disse, dá para você ouvir mais uma vez o programa e, claro, também compartilhar, tá bom, gente? Valeu, bom domingo, se cuida direitinho e fica sempre aquela música linda, saideira, para você curtir junto com a gente. Vamos ouvir? Tchau, bom domingo, se cuida e que Deus abençoe você. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Esteja seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use.